Olá, comunidade do investidor, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula. O tema de hoje é empreendedorismo e a gente já vem numa sequência de semanas com assuntos relacionados a empreender pela internet. Na aula da semana passada eu comentei dois tópicos que faziam parte lá daquele assunto e prometi a vocês que haviam dois assuntos ali que eu ia direcionar uma aula específica para eles, porque tem muito mais conteúdo. Um deles são as ferramentas de gerenciamento de redes sociais. Hoje, então, a gente vai trabalhar e estudar um pouquinho mais sobre esse tópico. A gente comentou lá naquela aula que é muito complicado quando a gente tem a rede social e pessoas têm às vezes mais de um perfil, mais de uma conta profissional. E aí é muito complicado, no dia a dia, acaba sendo uma grande dor de cabeça, gerenciar mesmo tudo, comentários, respostas, postagens e uma série de questões. Então, para ajudar nisso tudo, existem algumas ferramentas, que são ferramentas de gerenciamento, para ajudar em todo esse processo do dia a dia. Porque é importante que você se libere para realmente criar estratégias, pensar em anúncios, em ações e atitudes voltadas a vendas e não ficar tanto no back-office administrando todas essas coisas que são mais operacionais, tá? Então, o objetivo dessa videoaula é conhecer aqui as principais, as mais conhecidas, as mais utilizadas ferramentas. A gente vai trazer aqui hoje nesse conteúdo desde as ferramentas mais baratas mesmo, a gente está falando efetivamente de custo, né, de investimento para essas ferramentas, até as mais caras e como é que cada uma pode auxiliar. Eu não vou entrar no detalhe de planos, de preços, eu estou deixando aqui registrado e quero fazer já no início um reforço importante. Tem gente que está assistindo a aula hoje, no mesmo dia que eu estou publicando, essa aula vai ficar no ar e pode ser que seja vista por alguém daqui a alguns meses. Então, apesar de eu ter colocado hoje os planos vigentes, fica aqui o reforço de que no momento em que você estiver assistindo a aula e decida, né, ou tenha se interessado por alguma dessas ferramentas, que vocês se direcionem para o site de cada uma dessas empresas, para que vocês possam verificar os planos com valores atualizados, né, para se certificar dos preços que estão vigentes naquele momento. Isso é muito importante. Ok? Vamos lá então. Gente, a primeira ferramenta, vamos falar um pouquinho aqui do Facebook. Bom, além de permitir o agendamento de todos os tipos de postagens e dos stories, né, que antigamente nós não tínhamos no Facebook, isso vale tanto para Facebook quanto para o Instagram e para o Messenger, tá bom? O gerenciador de negócios do Facebook, ele dá um grande apoio na criação de anúncios e facilita o acesso a dados. Quem já trabalhou um pouquinho com tráfego pago ou pelo menos simulou uma publicação impulsionada no Facebook ou no Insta, vê ali a riqueza de informações que a gente tem acesso. Eu já falei em outras aulas também do Facebook Insights, que é uma ferramenta que está sendo, ele existe exatamente para que a gente utilize aí para os anúncios, né, para os impulsos, mas ele oferece métricas de seguidores, curtidas, qual é o alcance das suas publicações, informações sobre visualizações de página, publicações e mais uma série de informações. Além disso, nós temos uma ferramenta, né, ou um caminho muito pouco conhecido no Facebook, mesmo para quem já tem as páginas profissionais. A gente consegue na nossa página, eu clico em informações, seleciono, existe uma opção lá de exportar dados, eu também escolho o período que eu tenho interesse em analisar e aí você tem acesso a um relatório do desempenho da sua página. Então, quase ninguém conhece esse recurso, a gente consegue visualizar ali, mas você tem como exportar. Eu até estou trazendo a tela aqui para facilitar aí a localização para quem for fazer isso no primeiro momento, tá bom? O único, se não, vamos dizer assim, observação é que apesar de serem informações extremamente valiosas, o relatório não tem uma aparência assim muito agradável assim visualmente.
Então, o que as pessoas costumam fazer é exportar esses dados e, com essas informações, criar um relatório pessoal de acordo, né, com as suas preferências, com os seus gostos, e a partir daí utilizar no dia a dia da empresa. Então, aqui nessa tela é o passo a passo lá do slide anterior. A gente vai na nossa página, escolhe ali a opção Informações, temos ali o botãozinho Exportar Dados, e ali dados da página, né, o tipo de dados que a gente quer, e a gente do lado direito ali vai escolher o período, tá? Então é muito interessante, façam uma simulação da página profissional de vocês para vocês conhecerem e entenderem. É um recurso quase assim não utilizado no Facebook e gratuito. A segunda ferramenta é o Postgram. Ele é uma ferramenta bastante simples para que vocês consigam fazer a gestão do Insta. Vocês vão perceber aqui que a grande maioria das ferramentas, ou elas têm foco no Insta, porque é a mídia, a rede social que tem tido mais foco, né, mais destaque, né, nos últimos tempos, mais até do que o Facebook, mas na verdade eles são de perfis diferentes, faixas etárias diferentes, frequentam mais o Facebook e menos o Insta e vice-versa. Facebook tem opções de grupos, de comunidades, o Insta já não tem. Então, cada uma tem a sua característica e o seu público que é fiel. Essa ferramenta, ela faz análise de várias métricas. Ela identifica, né, acompanha o crescimento do perfil, fazendo uma comparação ali com o número de novos seguidores. Ela estuda, né, consegue nos trazer dados de cliques no link da bio, porque a gente não tem acesso a isso, né? Quantas pessoas clicaram no link da bio? Então, a gente consegue ter esses insumos através dessa ferramenta. Gera informações sobre os seguidores, então é muito importante para que você consiga identificar o público-alvo, porque com essas informações você sabe quem efetivamente tem demonstrado interesse nas suas publicações e no teu negócio, enfim, no perfil da tua empresa. E você consegue segmentar a audiência também por gênero, faixa etária, localização, você consegue identificar dias da semana e horários que as pessoas estão mais conectadas. Então são informações importantes, inclusive, para você efetuar as suas publicações e atingir o maior número possível de pessoas, tá bom? Quando a gente fala de planos, né, de custo ou de investimento, a plataforma ela oferece um plano gratuito, mas muito, muito limitado. É quase uma versão trial, como a gente fala, né? Um teste ali gratuito para você migrar realmente para um dos planos pagos. Porque, para vocês terem uma ideia, a gente consegue programar somente 8 postagens por mês. Então, e uma outra opção, uma limitação, melhor dizendo, a gente não consegue exportar os relatórios. Agora, os planos disponíveis pagos, eles oferecem todos os recursos, são 4 no total. Os preços eles vão mudar de acordo com a quantidade de perfis que você tem para administrar, tá? Então aqui eu vou deixar sempre os slides aqui com os planos, valores, o que cada plano inclui, mas para que essa videoaula não fique cansativa e chata, eu não vou ficar lendo aqui cada um dos itens. Então, o que eu sugiro? Eu fiz questão de colocar para facilitar a pesquisa, para que já nessa videoaula, nesse conteúdo, vocês consigam ter uma ideia de qual o investimento necessário, de quais as opções que temos. Então, se interessou por aquela ferramenta específica, dá uma pausa aqui na videoaula, anota o que for interessante, procura verificar em mais detalhes, tá bom? Mas essa ferramenta, por exemplo, a gente vai do plano gratuito, depois iniciamos aqui com R$19,90 por mês, podendo chegar até R$ 99,90 mensais, ou então ter um plano totalmente customizado para o teu negócio. E aí é só sob consulta, tá bom? Então, quem tiver interesse, aí dá uma verificada com mais detalhes aqui. Então, é extremamente fácil de usar, você tem o teste gratuito, tem uma segurança tranquila, né, esse aplicativo, porque é sempre com criptografia, você tem um suporte especializado, né, trabalha com interações, não tem necessidade de fazer o download, né, porque eles têm a própria infraestrutura deles, então a gente não precisa ter essa preocupação, eu consigo acessar de qualquer local que eu tiver, isso é muito importante, porque traz mobilidade. Não adianta eu estar num celular que eu tenha mobilidade utilizando um aplicativo que não acompanha essa tecnologia, tá bom?
Terceiro é o Reportei, tá? É uma plataforma específica para geração de relatórios, de métricas. E aí ela atua em várias redes sociais, Insta, Face, LinkedIn, YouTube e o Google Analytics, né, que é a parte de internet mesmo, site da tua empresa, um blog se você tiver e por aí vai. Então você consegue ter um relatório único que você vai montar, vai customizar, você é que escolhe quais as métricas, né, quais são os tópicos que você deseja que constem e de quais redes sociais. E aí essa ferramenta ela vai usar os resultados e ela permite exportar esse documento. Aí são vários planos disponíveis também, que depende do número de clientes que você vai cadastrar. E essa ferramenta não possui nenhum plano gratuito, então o investimento dela é a partir de R$ 39,90 por mês, podendo chegar até a R$ 139,90, tá bom? Você tem o valor mensal ou o valor anual, que geralmente você tem desconto quando você contrata já pelo período de 12 meses. Aqui tem a telinha do Reportei, só para vocês terem uma ideia, se estiverem pesquisando na internet, para se certificar de que estão aí na ferramenta correta. Bom, aqui a gente tem o MLabs, que é a quarta opção. Aqui tem uma ferramenta também muito interessante, ela tem várias opções que vão ajudar ali no gerenciamento. Então vamos conhecer algumas delas aqui. O agendamento de post, seja no Insta, no Feed, no Stories ou no IGTV, no Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, LinkedIn. Então ela já atua em mais redes sociais ainda, é mais amplo. Responder mensagens do direct, do Insta no caso, WhatsApp, Messenger. Tem relatórios automatizados do Messenger, WhatsApp, Direct, tem relatórios automatizados do Face, Insta, Twitter e do Google Analytics. E várias pessoas podem realizar agendamentos e também utilizar outros recursos, porque às vezes você tem pessoas te ajudando aí na gestão das suas redes sociais. Você consegue fazer um teste gratuito por 7 dias. E aí os valores dos planos vão variar bastante, de acordo com o plano em si, a quantidade de perfis que você administra e o período. Existe o plano completo. Plano completo, o que é? Basicamente são dois tipos de planos, o completo e o de agendamento. No completo, você pode responder mensagens, acessar relatórios, você tem um comparativo com os concorrentes e mais uma série de outros recursos. O outro plano, que é o de agendamento de post, só vai permitir o agendamento de postagens, como o próprio nome já diz. Quantidade de perfis. Quanto mais contas a pessoa estiver gerenciando, mais alto será o valor. E ele está limitado a uma quantidade máxima de 50 perfis. E aí você escolhe o período de contrato, que é anual, semestral, trimestral ou mensal, e os valores vão alterar. Quanto maior o plano, menor o valor que você paga, tá bom? Aqui a gente tem um resumo também do MLabs, usuários ilimitados, tem suporte nacional, relatórios de social media, agendamento de posts, lembrando que a gente tem o completo e o só de agendamentos. Você tem como integrar a equipe, porque você atribui ali aos colaboradores a gestão de mensagens, inbox, direct e WhatsApp, tá? Você consegue concentrar as mensagens num lugar só. Então, assim, são ferramentas que depois a gente vai estudando com mais detalhes, mas o importante hoje, o objetivo da videoaula é trazer para que vocês conheçam, e aí aquilo que mais interessar, que vocês entenderem que está mais alinhado com a necessidade de vocês, aí vocês conseguem fazer uma pesquisa, mas sem a gente conhecer, a gente não consegue nem ter um direcionamento de pesquisa aí na internet para que a gente possa depois aprofundar o conhecimento. A quinta ferramenta é o Gerenciagram. Ele é o queridinho mesmo, ele é o queridinho das pessoas aqui, é muito tranquilo, muito fácil de usar, e ele vai gerenciar o Instagram com uma série de recursos. A gente tem os recursos de curtir e seguir automaticamente os seguidores dos nossos concorrentes, então olha que coisa prática, que são perfis muito próximos ou alinhados ao nosso negócio. Então eu consigo, através dessa ferramenta, curtir e seguir automaticamente os seguidores dos concorrentes. Consigo programar fotos e stories para serem postadas, organizo e respondo todos os comentários, consigo configurar o envio automático de mensagens, apresentando o negócio aos seguidores. Então uma pessoa é um novo seguidor seu, ela vai receber uma mensagem automática que eu configuro uma vez só, eu não preciso fazer isso 1 a 1.
E aí você pode testar 3 planos, que a gente tem o mensal, trimestral e anual. O teste é somente por 5 dias e daí você escolhe um dos planos disponíveis. Aqui da mesma forma eu coloquei os planos existentes com os valores na data de hoje e o que cada plano vai te oferecer. Se interessou pelo Gerenciagram? Pausa aqui na videoaula, verifica mais detalhes e depois vai para o site da empresa para se aprofundar mais. A gente vai aqui de R$ 89,90, R$ 68,67, R$ 59,89, quando a gente fala aqui de plano anual. Então, perceba que de acordo com o plano, a gente tem um custo menor quanto maior a durabilidade. Sexta ferramenta é o Buffer. É um sistema também, claro, de gerenciamento de redes sociais, é bastante conhecido, é bem popular e ele integra as principais redes sociais que a gente utiliza aqui. Então, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ele tem basicamente os mesmos recursos que os que a gente viu até o momento, que é programação que é o agendamento, né, e a programação de postagens, geração de relatórios, responder mensagens, identificar os melhores horários para que a gente faça as publicações. Ele tem uma limitação de não permitir publicar fotos em carrossel e nem stories, e ele tem uma característica que os vídeos às vezes demoram muito para carregar na plataforma. Então é um ponto de atenção que acaba não agradando a uma parte das pessoas. Ele possui um plano grátis, onde a gente consegue fazer o agendamento das postagens, só que eu só consigo, por ser, claro, um plano gratuito, conectar 3 contas, que é o Insta, o Facebook e o Twitter, mas isso atende também uma grande parcela das pessoas que trabalham basicamente com Facebook e Insta. E a gente tem uma outra limitação que é de só poder agendar 10 publicações. Então, se tiver necessidade, de acordo com o teu negócio, de mais flexibilidade, de mais recursos, precisa identificar um plano pago que possa atender a sua necessidade. O ponto de atenção é que, como ele não é brasileiro, o pagamento é feito em dólar, embora não seja o único nessa condição. Aqui também eu tenho os planos, que havendo interesse vocês dão uma pausa e analisam com mais detalhe, mas a gente começa com o plano Pro, a partir de $15 mensais e vai até $399 mensais. Então, é uma faixa grande, né, de investimento, e dentro de cada plano a gente tem uma série aí de recursos disponíveis, tá bom? Aí a gente tem o Hootsuite, não sei se estou pronunciando corretamente, porque eu já ouvi várias pessoas, agências de marketing com várias pronúncias, então eu assumi como Hootsuite. Vamos lá. Bom, agendamento de post, geração de relatório, encontrar rapidamente conteúdos interessantes, segurança para as páginas e mais uma série de outros recursos. É uma ferramenta também bastante completa e ela é geralmente indicada para quem tem mais experiência no assunto, mais experiência em gestão de redes sociais. A gente consegue, dentro dessa ferramenta, 3 planos diferentes, todos também são em dólar. Nós temos o profissional, o plano equipe ou personalizado aí para empresas de grande porte. Aqui eu peguei hoje direto do site da empresa, então vale aquele reforço novamente, sempre consultem no momento ali do interesse da contratação para verificar valores vigentes. Nós temos aqui, por exemplo, partindo de $19 por mês, o plano profissional, 99 de equipe. Grandes empresas são soluções customizadas, personalizadas, então é só sob consulta. BuzzSumo, eu acho que buzz vem de ruído na internet, são aquelas publicações que viralizam, são os assuntos que estão em alta. Eu imagino que esse Zumo seja de resumo, é um resumo de tudo que está acontecendo na rede, mas isso é percepção minha, interpretação pessoal, tá bom? O que essa ferramenta faz? É muito interessante. Ela vai nos mostrar quais são os conteúdos que estão em alta naquele momento nas redes sociais e qual é a origem desses assuntos, quem é que está ajudando a disseminar esses conteúdos. Ele rastreia marcas, rastreia concorrentes, backlinks, que são aqueles links que ficam ali por trás dos textos que estamos lendo, que nos levam a outras páginas e a outros destinos dentro da web. Ele identifica os influenciadores e os links que estão sendo compartilhados por eles.
e cria relatórios de análise por assuntos e uma série de outros filtros. Então, para quem tem dúvida de qual conteúdo postar, do que está rolando, o que está interessando para as pessoas, qual é a do momento, essa ferramenta vai ajudar imensamente. A gente consegue testar por 7 dias, em qualquer plano do nosso interesse, e também é uma ferramenta com investimento em dólar. Trago aqui para vocês nesse slide também um resumo dos planos vigentes e dos recursos que cada um deles oferece. A gente parte aqui então de $99 mensais, indo até 499. Então, assim, é o que eu disse lá no início, a gente tem desde uma ferramenta gratuita até as ferramentas, nós falamos mais caras, eu digo já até caro, é muito relativo, o que é caro para você, o que é barato para mim, não é? Mas é mais uma questão de eu entender que assim, são os valores mais elevados, né? Valores mais altos até os planos gratuitos. A nona ferramenta é o Agora Pulse, ela é bastante conhecida também. Da mesma forma, fazemos agendamento das postagens em Insta, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, LinkedIn. A gente consegue gerar uma série de relatórios também. E existe aqui um diferencial no Agora Pulse. Um desses relatórios possíveis é o retorno por investimento, que é o ROI. É uma métrica muito importante porque a gente consegue ver qual é o retorno que eu tive sobre um anúncio pago, por exemplo. E é muito utilizado em marketing digital, só que nem toda ferramenta oferece esse recurso. Ela também consegue monitorar o uso de hashtags próprias, o que as pessoas estão falando sobre a nossa marca nas redes sociais. Então é bastante interessante os recursos. A gente consegue fazer um teste gratuito de até 28 dias. E aí, passado esse período, a gente precisa contratar um dos planos para continuar a utilização. Os planos também são todos pagos em dólar e a gente tem 4 opções para escolher, desde o que tem menos perfis até aquele com maior quantidade de contas. E também a gente vai definir se prefere fazer o pagamento anual ou mensalmente, tá bom? Um resumo aqui também para vocês de todos os planos disponíveis, partindo de $99 por mês. Ou então 89, por exemplo, se for anual, e aí a gente tem aquele desconto, né, para contratação por 12 meses. Então a gente tem todas as opções aqui e os valores cobrados para vocês analisarem com mais tranquilidade. E encerrando as ferramentas, Sprout Social, ou social, né, aportuguesando aqui. A gente consegue fazer gerenciamento de vários perfis também numa série de redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+, Foursquare e vários outros. Então, ela tem uma gama maior de redes sociais. Ela vai analisar todas as interações realizadas com os seguidores. Ela nos mostra se nós estamos nos saindo bem nas redes sociais. Faz o agendamento de post também, que nessas ferramentas é um recurso básico oferecido. E também é uma ferramenta indicada para quem tem mais experiência na gestão de redes sociais, porque ela tem uma série de recursos que para quem é iniciante vai acabar pagando, investindo por isso, recebendo e deixando ali de lado sem utilizar. Porque, por exemplo, ela consegue inclusive medir a qualidade dos comentários da nossa página. Então a gente consegue ter uma análise muito mais aprofundada, inclusive do comportamento da nossa audiência. A versão de teste, ela dura 30 dias e daí a gente vai escolher um dos 3 planos disponíveis, também em dólar, para que a gente continue a utilização. Aqui também um resumo dos planos para vocês analisarem. Tá bom, gente? Eu coloquei aqui resumidamente, coloquei o plano standard, que é $99 por usuário, tudo que está incluso nele, e abaixo a gente tem mais 2 opções, que é o plano professional e o plano advanced, que aí eu não detalhei, é só ir até o site lá que vocês conseguem todas as informações. Mas eu coloquei aqui, no plano standard a gente já tem uma série de recursos bem interessantes. Agora vem a pergunta, né? Qual eu vou escolher? Gente, não tem, primeiro que não tem plataforma perfeita, né? Sempre vai ter algum ponto que talvez não atenda, a gente não goste tanto, então perfeito não existe, ideal só na nossa imaginação. Só que tudo depende, aquela resposta que eu dou e que às vezes não agrada, né? Qual que eu escolho? Depende.
Então eu preciso avaliar o meu negócio e entender qual que é a minha prioridade. Aqui tem algumas dicas que vão ajudar. Então, por exemplo, o que eu preciso para o meu negócio? É uma ferramenta que vai me ajudar a programar as publicações, que vai gerar relatórios, é uma ferramenta que eu preciso que tenha um custo baixo pelo meu momento de empresa, pode ser apenas para o Instagram, ou eu já estou presente em outras redes sociais. Então, qual é a minha necessidade? E aí tem 4 perguntas aqui que podem ajudar também nessa decisão. Vocês tendo as respostas dessas 4 perguntas, vai dar um direcionamento aí para entender aquilo que vai atender melhor vocês. Primeira, qual é a quantidade de contas sociais que eu desejo agendar conteúdo? Primeiro tópico, porque vocês vão ver que lá a maioria dos planos e das ferramentas, ela trata muito dessa questão. Segunda pergunta, quantos usuários que vão precisar acessar a ferramenta? É somente eu que faço a gestão? Eu tenho algum funcionário ou alguém que me ajuda? É um outro ponto importante também para conseguir identificar. Quantas postagens você deseja agendar? Você publica conteúdo diariamente, semanalmente, 2 vezes por dia? Precisa entender isso. E você precisa ou não de análise mais detalhada? E qual é o nível desse detalhamento? Para que vocês consigam direcionar o melhor plano e a melhor ferramenta para o negócio de vocês. E para a gente concluir aqui, qual é o objetivo disso? Primeiro, trazer conhecimento, porque muita gente sequer imagina que existe já todo um mercado de aplicativos e de ferramentas disponíveis. A gente às vezes mal conhece a rede social em si, a gente não conhece o quanto que a gente pode acoplar de recursos para melhorar o nosso dia a dia. E quando a gente decide por uma ferramenta de gestão, facilitando muito aí o nosso dia a dia, a gente passa a não ter mais muitas desculpas para não trabalhar efetivamente concentrado nas vendas, porque a gente disponibiliza, a gente se libera de tempo, tá? Então a gente consegue, estou deixando todas as postagens agendadas, né? Estudar os relatórios, consigo analisar os concorrentes, consigo descobrir quais os conteúdos estão em alta. Então tudo isso traz subsídios para a gente, nos ajuda no dia a dia. A única coisa que vai faltar então nesse cenário são as estratégias. Então não adianta também eu contratar uma ferramenta de gerenciamento, tem essa questão operacional que ela vai me ajudar, mas quando eu pego os relatórios e estou estudando, eu preciso analisar os dados para uma tomada de decisão. Por quê? As informações elas não estão ali só para serem contempladas, lidas, observadas. Elas estão ali para que eu tenha uma facilidade, um embasamento para a tomada de decisão. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou identificando ali na minha página, no meu perfil, que tem um número muito grande de pessoas que não veem os meus stories por completo. Eles vão clicando e desistem. Eu tenho um problema aqui, um ponto de atenção, então eu preciso identificar o que eu preciso mudar nas publicações dos meus stories para que desperte o interesse do meu público. Então eu preciso tornar essa ferramenta mais interessante para que eu possa melhorar também os meus resultados. Esse é um exemplo. É isso por hoje. Depois vejam com mais calma aquilo que interessar, mas é importante a gente saber se não é o teu momento agora agregar uma ferramenta de gerenciamento, mas esse conhecimento já faz diferença porque ele te permite fazer com que você entenda, descubra, saiba da existência. E num próximo momento da tua empresa, quando isso fizer sentido e se tornar algo realmente interessante ou até necessário, você já tem aqui um direcionamento, já sabe que existe, porque às vezes a gente está lá há meses ou há anos sofrendo e a gente sequer conhece que já existe uma solução pronta para aquilo. Então, se não é o momento agora, ele vai chegar com toda certeza. Se já é o momento, você tem várias opções para estudar de maneira mais detalhada. E é isso por hoje. Gratidão pela presença de vocês e nós nos vemos na próxima aula.